Me amarrei com as pernas. Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Muita alegria, o tema muito interessante. Vamos pensar juntos aqui, vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente voltar lá na época de Kardec, imaginando um catolicismo muito atuante, dominante, né? Uma força também da toda a reforma luterana também fazendo um papel importante. E aí alguém, porque a gente talvez não consiga imaginar o tamanho da coragem, não é, que Kardec teve ao se colocar diante de uma sociedade poderosíssima, num país poderosíssimo, num continente poderosíssimo, e principalmente num país que ditava a ordem mundial, que era a França na época, e ele então consegue, diante de uma situação, vocês imaginem, toda uma igreja que até atualmente ainda tem muita questão focada na adoração exterior, não é? E a gente vê também o próprio movimento da reforma não conseguiu avançar muito nesse aspecto, também ainda tem bastante apegos com relação à adoração exterior, e Kardec tem a coragem de publicar essa primeira resposta a essa pergunta. Quando dizem para ele, em que consiste a adoração? Veja, se a gente tivesse uma doutrina hipócrita, uma doutrina que não fosse realmente voltada para a melhoria da humanidade, ele podia aproveitar muito bem isso aqui para trazer para ele uma situação muito cômoda. Como também a questão do demônio. Quando ele fala que não existe inferno, que não existe demônio, ele abre mão de um grande movimento de marketing, de atração das pessoas, movimentando essas energias, e ele não teve nenhum compromisso com esse tipo de perspectiva. Uma doutrina muito séria, uma doutrina que realmente tem muita a intenção de ajudar o homem a se libertar de todos os apegos. Então a resposta é, na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproximamos dele nossa alma. Então, quando ele fala que é pelo pensamento, ele tira todo o peso e coloca para cada um de nós individualmente a capacidade de adorar o Criador. Porque todo o homem que tem o seu juízo perfeito, que está com a sua máquina física em perfeito estado, pensa e, portanto, consegue entender muito bem essa adoração. E ele fala mais que o pensamento que aproxime a nossa alma. Então, todo movimento de adoração, mesmo que seja algo muito restrito, mas que não nos aproxime dele, não tem muito sentido. Não é uma adoração que, no aspecto que os Espíritos nos orientam. E olha bem, o que é o pensamento? O pensamento é um produto produzido pela alma, não é a alma, não é o resultado de uma ação da alma. Esse pensamento, quando ele é trabalhado no nosso cérebro enquanto um órgão físico, e ele é retratado na nossa mente, entendendo mente como algo intangível. Então, se a nossa mente é povoada de pensamentos que não estão, de alguma forma, conectados com esta filiação nossa ao Criador, nós começamos a ter o tempo todo um movimento de desrespeito ao Pai, ou ao poder superior, ou à vida da forma em que a gente conceba. Então veja como que o pensamento precisa ser trabalhado para buscar o entendimento. E essa busca de entendimento, o homem faz desde que ele se entendeu como homem. A filosofia o tempo inteiro quer buscar respostas para esse entendimento. A doutrina espírita começa com essa questão que é Deus, que é uma questão extremamente filosófica, e tem uma resposta muito simples e muito brilhante, quando diz que é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Então, quando ele entra com isso, ele já começa a nos colocar num caminho de enxergar tudo que existe na natureza, tudo que existe no universo, como algo divino. Não é? E aí a gente começa a se perguntar, mas tem tanta situação difícil,
mas na realidade nada exterior que nos é dado, nos é trazido, tem na sua origem uma situação de maldade ou de falta de amor. Tudo ali na origem é amor. O problema é que nos foi dado também por esse Criador a possibilidade de aprender utilizando desses cenários para o nosso próprio crescimento. E Ele nos dá o tempo para esse crescimento. Só que todos nós, queiramos ou não, estamos submetidos à lei divina. E a lei divina, a gente poderia entender assim, a lei divina é a organização do pensamento de Deus para controlar a atuação dos seres que Ele criou. E essa lei, ela abrange tanto a questão material quanto a questão moral. Então, na hora em que a gente pensa que nós podemos, de alguma forma, destruir a natureza de maneira completamente irresponsável, nós estamos fazendo disso uma forma de não adoração ao Criador. No momento em que nós nos atrapalhamos nas nossas questões emocionais, nas nossas questões racionais, muitas vezes focando essa razão e esse sentimento a um apego material, desconhecendo que a matéria é um meio e não um fim, que nós não podemos nos aprisionar a ela, mas fazer dela um meio de progresso, a gente também está, de uma maneira muito clara, também não adorando a Deus. Então, todas as vezes que a gente deixa de cumprir com o nosso dever, nós estamos deixando de adorar a Deus. E como que a gente é regulado por isso? É regulado pela lei. A lei regula todos os seres, regula tudo que foi criado. Quando a gente pensa e a gente vai avaliando as questões dos animais, em que eles trabalham totalmente guiados pelo instinto, esse instinto completamente organizado para que eles cumpram com o seu papel, eles estão subordinados a essa lei, da mesma maneira que nós. Só que nós já estamos num processo de evolução que temos a liberdade, nós temos a escolha, o livre-arbítrio. E quando a gente faz uma escolha equivocada, o que a lei estabelece? Todas as vezes que você se equivoca, você vai ter ausência de paz. Todas as vezes que você acerta na escolha, você vai ter um momento de paz. E não tem nada diferente disso. O tempo todo é assim. E com isso a gente vai aprendendo a trazer essa vontade nossa, que é uma potência nossa, mas que pode ser muito equivocada, enquanto nós não tivermos entendimento realmente do que representa Deus nesta lei, a gente vai sofrer para poder voltar para o aprendizado. Uma coisa bacana a lei também estabelece como regra que nenhum de nós, os seres que têm o livre-arbítrio, poderão fugir do seu objetivo, que é viver na plenitude da lei. Porque a lei não permite que isso ocorra. Então, no momento em que a gente deixa de adorar a Deus, tendo movimentos, tendo atitudes, tendo pensamentos antagônicos da caridade, nós começamos então a sofrer a ausência de paz, para que a gente consiga rever naturalmente aquele comportamento e voltar. É a imagem daquela figura de Jesus que diz que o Pai não quer que nenhum de nós se perca. São as ovelhas que estão caminhando no rebanho, e quando uma delas se desgarra, e é dado a ela essa liberdade de sair do rebanho, como o filho pródigo que pede ao pai: eu quero viver a minha experiência, e Deus permite, porque a lei estabelece os limites, há uma flexibilidade para isso, mas chega um determinado momento que a nossa finalidade, o objetivo para o qual nós fomos criados, que é chegar a termos absolutamente uma vivência na paz, que significa não essa paz que a gente pensa, essa paz de viver naquele paraíso que foi construído, daquelas pessoas angelicais, olhando para cima, escutando os anjos cantando, tocando as cítaras, tocando os instrumentos. É um lugar que nunca tem um sol de Cabo Frio, né? É sempre aquela temperatura agradável, tudo lá muito bom, as pessoas todas vivendo. Não é essa a paz que eles nos propõem. Eles propõem a paz que Jesus teve.
de ter a coragem de enfrentar uma situação para deixar ali uma nova realidade para o povo que viveu aqui. Jesus viveu o tempo todo na pressão, né? Viveu o tempo todo no desafio, que para ele era algo extremamente já tranquilo de conviver, porque ele sabia exatamente o que o Pai desejava dele, ele já tinha a plenitude do entendimento da lei, mas em momento algum viveu em tranquilidade. O tempo inteiro ele viveu tendo que lidar com situações difíceis, tendo que lidar com situações que traziam muita dificuldade, mas ele conseguiu vencer. Porque ele sabia o que era para ser feito. E a mesma coisa acontece conosco numa escala menor. Todos nós somos pequenos cristos, né? Trabalhando, a gente na nossa família, às vezes no ambiente de trabalho, no centro espírita, na cidade em que moramos, junto com, às vezes, com uma questão de um núcleo que a gente cria. Todos nós somos pequenos cristos sendo trabalhados para atingir, talvez mais tarde, talvez não, com certeza mais tarde, uma tarefa maior. Então, isso que ele diz aqui na primeira pergunta. Pelo pensamento, então, se eu vibro com ódio, se eu vibro, meu pensamento está trabalhando ao contrário da caridade, eu estou deixando de adorar a Deus. Então, é algo muito mais íntimo do que qualquer tipo de cerimônia, seja ela exterior, seja ela uma cerimônia que trate da questão física. Nada disso é, na verdade, o que se espera de alguém que já entendeu que essa adoração é o comportamento, né? Como que nós vamos nos comportar diante dos desafios da vida. Então, entendendo em tudo que Deus está presente ali. E com isso eu vou procurar adaptar a minha vontade ainda indolente, rebelde, difícil, descuidada, desorientada, imediatista, para parar um pouco e olhar o que Deus realmente espera de mim. Isso significa, deixa eu tentar entender na lei o que ela espera que eu faça. E Jesus foi um espírito que nos trouxe o norteamento. É como se ele tivesse feito, hoje a palavra bonita, né, feito um workshop, né, para a gente poder olhar e entender como a lei precisa ser vivida. Então ele dizia, perdoa ao teu inimigo. Isso era adorar a Deus. Porque no momento em que eu me vingo, que eu me perturbo, que eu desejo mal do meu irmão, eu estou sendo muito infantil, porque a lei não me permite atingir nenhum objetivo que seja antagônico a ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar o tempo todo vivenciando aquela experiência de vingança, aquela experiência de sofrimento, e não vou aproveitar a vivência que a vida me traz para que eu seja uma pessoa melhor. Então, nesse momento, a gente está deixando de adorar a Deus. E porque se equivocou. Quis ser Deus, quando na realidade nós não podemos. Porque em todas as vezes que a gente tenta adaptar a nossa vontade para burlar a lei divina, a gente vai sofrer. Porque lá no livro dos Espíritos fala, né, que a lei divina, não é a única para a felicidade do homem. E a gente somente sofreremos quando dela nos afastamos. E o que significa isso? Quando nós deixamos de buscar o que Deus deseja de mim, e aí Jesus é o grande exemplificador de várias coisas, Jesus e vários outros, mas para a doutrina espírita, Jesus é a referência, mas a gente vai olhar e vai ver como que Jesus se comportaria aqui. Será que ele perdoaria? Será que ele... E aí a gente vai encontrar as respostas, né? E vamos seguir. Aí ele fala na questão seguinte, a adoração é o resultado de um sentimento inato ou o resultado de um ensino? Ele quer saber o seguinte, é da lei natural que a gente adore aquele que nos criou? Então ele diz, agora depois disso que nós conversamos, fica fácil entender. Se os animais inferiores estão submetidos à lei divina,
E nós também, apesar de termos do livre-arbítrio, que nos leva à ilusão de que podemos burlar a lei divina, que é uma ilusão, a gente pensa que pode. Vejam, todas as pessoas que começam num comportamento equivocado à lei divina, ela vai, e às vezes ela consegue ser muito poderosa. Mas esse poder que a gente acredita que ela tenha, é um poder temporal, é um poder que vai passar. Não é? Ou ela tem coisas materiais que ela não vai levar daqui. E ela fica equivocadamente achando que ela é, de alguma forma, algo que ela conseguiu burlar Deus. Mas chega um momento em que o corpo físico se desintegra e ela vai precisar voltar para a sua realidade espiritual. E aí, chega lá no plano espiritual, a gente vai olhar que perdemos coisas muito grandes. Por exemplo, quantas pessoas nós temos notícia que são consideradas poderosas, mas que não têm liberdade? Não é que são consideradas poderosas, mas que vivem o tempo inteiro cercadas de vigilantes para que elas não morram, seguranças em torno dela para que elas não sejam mortas na primeira esquina. Então, isso tudo é a lei ensinando que valor a gente realmente deseja para nós. Então, nenhum de nós pode achar que tem poder para burlar a lei. Não vai conseguir isso. A lei não permite. Ela tem limites, ela deixa a gente atuar. Mas quando a gente chega, muitas vezes, lembra Napoleão Bonaparte, o Todo-Poderoso? O homem, depois de Jesus, é o homem mais lido na história mundial. Aí você vai olhar e vai perguntar, ele foi. Daqui a pouco se equivoca. Né? Alguma coisa acontece. Nós vemos aí as grandes potências mundiais que se equivocaram com relação a valores, esqueceram os valores espirituais para buscarem valores transitórios, valores puramente materiais, que não têm quase nenhuma importância mais no cenário do mundo. Não é? Então a gente vai olhando, observando. E as pessoas que entendem que ter coisas, que ter poder aqui, poder pelo poder, as faz ser diferentes das outras, normalmente terminam numa situação muito difícil. Tinha um filósofo que dizia o seguinte, vários deles, mas o grande pai da filosofia moderna, que é o Descartes, dizia que a gente, não, em princípio, não devia acreditar em nada. E Kardec também diz isso. Não acrediteis em nada que você não tenha realmente uma evidência. Mas olha o que ele está dizendo com isso. Não quer dizer que eu vou dizer, eu não acredito nisso e pronto. Não é isso que se espera. Eu, em princípio, vou ver se isso é verdade. Vou ver, vou procurar saber. Não é esse não querer acreditar caprichoso. Eu não acredito porque eu não acredito. Eu não acredito porque eu não quero acreditar. Eu não acredito porque isso me prejudica. Não. É ter uma visão consciente das coisas. Então, em princípio, eu desconfio. Vou ver. Se alguém chegar aqui e me apresentar para você e dizer assim, olha, aqui é o Célio, ele é uma pessoa muito boa, muito bacana, você vai me olhar e dizer, bom, ele está dizendo, mas será que é mesmo? Eu não sei, não conheço ele. Não é? Mas você não vai deixar de me dar a oportunidade de mostrar isso. Entende a diferença? Então, eu não, em princípio, não acredito, porque ainda não sei, eu tenho que ter uma evidência disso, mas eu não vou me furtar a não acreditar. Eu vou fazer todo o possível para que essa crença seja atingida. Então, é o que a gente vê. No momento em que a gente olha as pessoas que se consideram poderosas e que muitas vezes foram poderosas pela beleza, foram poderosas pelo talento, mas que viveram achando que elas eram somente e sozinhas daquilo, vocês veem que normalmente tem um final muito triste. É uma situação muito delicada. Aí ele vai para aqui, para o segundo, que essa consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que pode protegê-lo. Olha só, a consciência de sua fraqueza. Quem de nós tem consciência de que é fraco?
As pessoas muitas vezes não têm essa consciência. Acreditam que são muito poderosas. E aí vivem buscando criar para si algumas bolhas de viver, porque precisam se proteger e começam a, de alguma forma, a transformar tanto o instinto natural que acabam sendo pessoas completamente numa vivência muito adulterada do que se esperava daquele instinto que nos foi dado de maneira tão positiva. Então a pessoa, não tendo consciência de si mesma, ela se acredita o próprio Deus. E aí vai buscar levar essa ideia para as pessoas, levar essa ideia de afastamento da divindade das pessoas. E os grandes cientistas, todos os que estudaram muito, todos os filósofos que mergulharam profundamente no estudo, não conseguem de forma alguma negar que existe essa potência, né, superior a nós. É só uma questão de boa vontade. A gente olha em torno da gente e diz, meu Deus, quantas coisas eu tenho aqui, em torno de mim, e que eu dependo delas, e que eu não tenho nenhuma participação. Eu não tenho nenhum envolvimento nisso. Não é? Eu estou só sendo um usufrutuário disso que me é doado. A água que a gente bebe, o ar que respiramos, não é? E toda a série de processos de vida que se estabelecem em torno de nós, que nós absolutamente não temos a menor noção. Então, é parar e pensar. Uma vez eu li uma frase do Emmanuel que ele dizia, uma pessoa que se diz muito poderosa e que descrê de Deus, ele pede para ela apertar o nariz e ficar sem respirar por pelo menos alguns minutos. Ela vai ver se ela pode ou não pode, se ela é tão poderosa quanto imagina. Na verdade, um desvio de pensamento, de considerar isso quando nós somos extremamente frágeis. Somos animais físicos extremamente limitados. Não é? A gente muitas vezes está na rua, cercado por situações difíceis, a gente absolutamente não percebe. Lá quando houve aquela questão da tsunami, que é aquela tsunami mais poderosa, algumas pessoas do interior da ilha, que conviviam muito com os animais, ao perceberem que eles fizeram um movimento de subir para o morro, bando de aves, bando de macacos, todos começaram a fugir do litoral e subirem correndo para cima de uma grande área montanhosa. Alguns que observavam a natureza, percebendo esses sinais, fizeram a mesma coisa e não sofreram a destruição da onda. Quem é que orientou aqueles animais a fazerem isso? Não é? Porque estão mergulhados, o instinto, né? Essa inteligência divina, poderosa, que estava ali conduzindo. Nós também temos. Só que como a gente tem o livre-arbítrio, a gente adultera. E aí a gente começa a criar ilusões, a gente começa a criar situações que não são reais, é o que a gente chama de vícios, que são vícios, segundo alguns autores, é toda necessidade falsa. Né? Isso é um vício. Então, a gente tem muita viciação. E essas viciações, muitas vezes, nos afastam dos nossos verdadeiros objetivos. Aí ele vai aqui, para a adoração exterior. A adoração necessita, não é, de manifestações exteriores. Olha a pergunta, a coragem da pergunta. Olha a coragem da pergunta. Na época, e até hoje, muitas pessoas se baseiam na adoração divina com isso. E olha a resposta. A verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, lembrai sempre de que o Senhor vos observa. Então, o que ele quer dizer? Que a adoração é no comportamento. É na hora que eu vou fazer. Então, na hora que eu não tenho boa vontade com alguém, eu estou fugindo da adoração. Na hora que eu não tenho indulgência com alguém, eu estou fugindo da adoração. Na hora que eu não perdoo, eu estou fugindo da adoração. Porque eu estou querendo criar uma regra pessoal. Quando
Jesus, como eu falei, que foi aquele que trouxe para nós uma experiência para o entendimento, para dilatar o nosso entendimento da lei, dizia o seguinte, que a gente precisava viver dentro desses princípios. E um dia desse, eu tenho falado disso porque foi muito interessante, um dia desse eu estava pensando na caridade, fazendo um trabalho com a Mocidade Espírita, e tinha lá benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse comportamento é o melhor ato de adoração que a gente pode ter a Deus. Está escrito aqui, nossas ações. Não é nada de exterior, ações. E aí, então, o que ele diz? Mas eu fiquei pensando lá com os meninos, a gente ficou pensando juntos, benevolência para com todos, boa vontade com as pessoas. Ouvir as pessoas, entender o que elas querem, ter boa vontade para tentar criar mecanismos de progresso para todas as pessoas, tudo que nos for dado, tudo que nos for possível fazer por alguém. Depois ele fala indulgência para as imperfeições dos outros. Aí eu fui olhar lá no dicionário, junto com o Jó, vamos ver o que é indulgência e tal. Aí estava escrito em quase todos os dicionários que indulgência era perdão. Aí eu disse, como é que indulgência é perdão? E depois ele fala em perdão das ofensas. Como é que essa coisa está, né? Não estou entendendo muito bem. E ficamos ali matutando, e aí chegamos a uma conclusão. Que, na verdade, a indulgência para as imperfeições dos outros significa a gente perdoar aquela pessoa que não nos prejudicou, mas que prejudicou o outro. Porque, na verdade, o perdão das ofensas, que é a seguinte, é quando a gente sofreu o dano. Então, eu sofri um dano, mas muitas vezes eu não sofri dano nenhum. Mas aquela pessoa que eu conheço, que eu convivo, que eu estou junto, passou. Então, eu também preciso ter indulgência com aquela pessoa. Por quê? Porque ele é meu irmão. De todas as situações, ele é meu irmão. Não, a gente julga as pessoas. É o direito nosso. Não é? Todos nós temos assim, eu entendo assim. Mas má vontade com ninguém. A gente vê aí que como nós somos infantis nessas questões políticas que se estabeleceram no Brasil, né, de partido de um, de partido de outro, de defesa de um, de destruição de outro, tudo isso aí é essa falta de caridade no movimento da vida. Então, que a gente precisa ter, e refletir e pensar. Aí ele fala aqui, quando ele diz isso, ele diz, em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre que o Senhor vos observa. Tem uma mensagem no Evangelho que diz assim, no momento em que vocês forem tomar uma decisão, pensa o seguinte, na hora que eu vou fazer isso, eu teria vergonha de que alguém visse? Aí vocês podem dizer, mas, é complicado, porque vergonha é um padrão social, né? É um padrão de uma sociedade que cria. O que é vergonha para uma, não é vergonha para outra. Mas olha como é que a gente já dilatou o pensamento. Só de pensar nisso. A gente já está fazendo um trabalho. Mas o que na verdade é? O que essa vergonha que a gente está falando, essa questão de não querer se expor, é algo íntimo. Como eu me posiciono com o Criador. Então, é essa relação. No momento em que eu vou tomar essa atitude, eu vou dormir em paz? Eu vou perder o sono? Eu vou me envergonhar de alguém? É isso que a gente tem que ir pensando. Vamos continuar fazendo? Vamos. Por muito tempo nós vamos continuar fazendo. Mas a gente já começou a fazer um trabalho de entendimento. E esse trabalho de entendimento é que vai levar-nos a um dia entendermos melhor que precisamos trocar a nossa vontade pessoal ainda muito desassistida para cada vez mais adaptarmos a nossa vontade à vontade do Criador. E aí a gente vai ver que a abelha, eu sempre falo essas histórias porque ela pode estar lá com uma colmeia organizada, tudo muito cheio de mel, assim como uma produção maravilhosa. Mas se houver ali qualquer invasor que crie um nível de contaminação acima do padrão de exigência de uma colmeia, elas abandonam tudo. Elas não ficam nenhuma. Elas não toleram
produzir um produto ruim. Então vocês vejam que trabalharam, né? Então ali, aquilo para elas é tudo. Mas a gente, quem cria abelha, e já me mostrou, aquelas caixinhas fechadinhas, né? Se houver qualquer contaminação que ultrapasse um padrão, um percentual, que eu não sei qual é o cálculo matemático que elas fazem, né? Porque a gente sabe que elas não têm essa capacidade, mas estão lá envolvidas pelo instinto, elas todas abandonam a colmeia. Podem estar lotadas de tudo que elas precisariam, mas elas não trabalham mais quando aquilo tudo acontece. Existe um inimigo de abelha, não sei se vocês já ouviram falar, que é a vespa. Já viram vespa? Alguém já viu vespa? Já foram mordidos? Alguém já foi mordido por vespa aqui? Dói para danar, né? Então, as abelhas, as vespas, elas ficam sobrevoando as colmeias porque elas gostam de comer a abelha. E o objetivo delas é atingir a abelha rainha, porque sabe que destrói. Né? Então, elas ficam ali em cima. E elas matam, o veneno da vespa é tão poderoso que ela vai matando muitas abelhas. Elas vão caindo. E a natureza, um programa de televisão, ficou observando aquele ataque das vespas, que às vezes são 2 para um monte de abelha, mas elas são tão poderosas no veneno, que é uma ameaça imensa. E eles começaram a verificar que se aquelas vespas fossem um pouquinho mais organizadas dentro do seu instinto, elas extinguiriam a abelha definitivamente. Mas por que isso não se dá? Né? Aí eles começaram a estudar e ficaram ali olhando, muito tempo acompanhando aquelas vespas junto nos ataques da abelha. E eles viram o seguinte, que em determinado momento, a vespa que já tinha exterminado muitas abelhas, as abelhas vão tentando defender a sua morada, tentam defender a sua mãe, a sua rainha. Em determinado momento, elas percebem que precisam se organizar. Olha que coisa interessante. A hora que isso acontece, ninguém sabe. E o que acontece? Elas vão juntas, unidas, todas, num movimento único, numa quantidade enorme, e elas envolvem a vespa toda, e aí elas potencializam seus pequenos venenos, numa dose altíssima de veneno, mas pela junção de todas elas, até que a vespa é destruída. Agora, quem é que deu essa ordem, né? O momento certo de agir. O momento de como fazer essa estratégia. Porque é uma estratégia extraordinária, é calculado. Elas vão para a retaguarda, vão para cima, vão para baixo, elas se organizam num conjunto perfeito. E aí elas envolvem a vespa e a vespa não tem mais o que fazer. Então, vejam isso. Por que a gente precisa entender que esse poder superior existe e se colocar ao dispor dele? Tentar buscar esse entendimento de Deus para viver melhor. E quanto mais a gente investigar, mais a gente vai ver que não é possível que nós, que somos os seres que fomos criados e chegamos ao nível de evolução para cumprir com a sua vontade nos mundos em que habitemos, estaremos desprovidos. Então, essa fé cresce. E essa fé cresce de uma forma consciente. Essa fé cresce com um entendimento de que eu preciso, já que dependo tanto desse Criador, buscar fazer a vontade dele de forma consciente. Qual é a maneira consciente de orar? Nós estamos falando aqui na primeira mensagem. Quando a gente ora, qual é a maneira de fazer isso conscientemente? É chegar e dizer, Senhor, faça-se a tua vontade. A tua vontade é soberana. Quando a gente vai pedir por um filho que está doente, a gente pede, cura meu filho. Mudar, Senhor, é teu filho. Dá forças para eu conseguir levar isso adiante, para eu conduzir bem essa doença, mas acima de tudo que se faça a tua vontade. Senhor, eu preciso de um emprego, eu estou com dificuldades. Senhor, faça-se a tua vontade. Ensina-me a entender melhor o que eu preciso fazer para atingir esse objetivo. Entende como é que é diferente essa relação
Senhor, me dá um marido, não tem? A pessoa fica assim o tempo todo. Só que a gente, no afã do marido, não qualifica qual marido que quer, né? E às vezes chega o marido, mas a gente depois se arrepende, mas ninguém especificou que era assim, que era assim, que era assado, né? Então aquela história não é, Senhor, se é da tua vontade, né, que eu constitui família, ensina-me a ser um bom companheiro, ensina-me a ser uma boa companheira. Olha a diferença. Essa é a visão consciente de Deus, com Deus. Né? Veja que Jesus deu exemplo, porque ele começa o Pai Nosso falando, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Ele já dá o exemplo. Aí depois ele pede. Mas primeiro ele diz, a tua vontade é soberana no universo inteiro, na terra e no céu. Sempre a sua vontade. Com isso a gente aprende a adorar. Porque no momento em que a gente tem a adversidade, a gente entende Deus. Olha para aquilo, trabalha aquilo, vivencia aquilo e busca aprender com aquilo. No momento em que a gente tem algo que nos parece vantajoso, porque pode nos parecer só e não ser, nós somos muito enganados com as coisas. Às vezes a gente ganha coisas, mas às vezes aquilo pode ser um caminho de derrota. Lembra do Evangelho, quando diz que a gente só as consequências de um fato é que podem julgar se um fato é bom ou se um fato é ruim? Se, por exemplo, se a gente colocar muito dinheiro na mão de uma pessoa despreparada, é uma derrota. Se você colocar muito dinheiro na mão de alguém preparado, é ótimo. Vai fazer muito bem. Mas então não é o dinheiro o problema? Nunca, não é? É o uso do dinheiro. Então, tudo que é matéria, veja, tudo que é matéria. Ah, sabe o que é que me destruiu? Minha beleza. Não tem gente que fala isso? Que eu fui muito bonita, eu fui muito bonito, a beleza me destruiu. Um espírito bom num corpo belo vai fazer um monte de coisa boa. Na verdade, nunca, o que a gente quer conversar é que nunca a matéria que é neutra pode ser responsável por nenhuma de nossas derrotas. Nem por nenhuma de nossos progressos. Ela é neutra. Então, na realidade, é como eu lido com. Então, nada é ruim, desde que a gente comece a aplicar aquilo à lei divina. Conseguiram entender o processo? Como é a gente pensar juntos? Então, eu estou ali. No momento em sexo é bom? Ótimo, mas como eu me conduzo? Aí a gente tem que ver. Né? Por exemplo, comida é bom? Muito bom. Mas como eu me conduzo? Né? Trabalho é bom? Muito bom. Como eu me conduzo? Certo? Passear, mar, dançar, cantar, brincar. Tudo é muito bom. Agora, como eu me conduzo? Vocês viram agora, recentemente, tem pessoas que vão assistir uma partida de futebol, leva seu filho pequeno, estão ali, estão brincando, estão vibrando, estão alegres. E tem outras pessoas que saem de casa com um pedaço de pau para bater nos outros. O futebol é ruim? Não. Entendem, então, que tudo que está disponível para a gente é nos dado por amor. Amor o tempo inteiro. E aí, para a gente concluir, que está chegando aqui no tempinho final, a vida contemplativa são aquelas pessoas que vivem afastadas do mundo na contemplação. Já está explicado, né? Se a adoração é a nossa ação, eu preciso estar ativo. Foi o que levou a Madre Teresa de Calcutá, no momento em que a Madre Teresa foi convidada a viver num local muito protegido, num local muito adequado, numa escola ótima, com meninas finas, com meninas que tinham tudo para já vindo de... Ela disse, não, eu não quero isso. Eu percebi nas ruas de Calcutá sofrimento, dor. É com essas pessoas que eu quero trabalhar. E ela foi lá e fez o seu papel. Abriu mão daquela vida mais reclusa para uma vida de maior atitude, de uma vida de maior inclusão, para buscar as pessoas para Deus. Nossa irmã Dulce, a mesma coisa. Nosso Chico Xavier, a mesma coisa. Eu estava conversando com a Sueli, ainda há pouco estava falando com uma amiga agora. Eu quero trazer esse exemplo aqui rapidamente, que eu quero ler uma coisinha antes da gente terminar. Que ela dizia que um amigo me procurou dizendo que estava insatisfeito com a casa espírita onde estava. Porque as pessoas estavam
brigando muito, tratando ele muito mal e que ele ia abandonar. Né? E eu falei para ele, conversando com ele, eu disse, quantos anos você vem aqui? Vem aos 30 anos. Poxa, agora é a hora do testemunho. Você ficou 30 anos na escola. Agora é preciso dar o testemunho. Porque lembra que Jesus veio para os doentes, não veio para os sadios? Precisa que você dê esse testemunho. E aí, preparando esse estudo, refletindo sobre essa conversa, me veio à mente aquilo que o altivo, nosso presidente da Casa Espírita, saudoso, nunca teve essa prerrogativa. Porque ele era impossível fazer isso. Porque ele tinha uma responsabilidade com todas as pessoas que lá estavam. Então ele podia tudo, menos dizer tchau para vocês, porque eu me cansei de vocês. Vocês me cansaram de tal maneira que eu estou indo embora. Né? Não podia, isso não era nem possível, era impossível acontecer. Então a gente vai olhando, e por que aquilo está lá, essa obra grandiosa que está ali? Né? Porque tem que ter essas pessoas firmes, que estão acima disso. E a gente vai começando a entender qual é o nosso papel. E aí, eu queria ler para vocês, para a gente encerrar, porque lembra quando eu disse que a lei divina, ela nos ensina o tempo todo? É a história do filho pródigo, ele foi, fez o que quis, aprendeu, voltou. A lei funciona assim. Se eu faço boa escolha, fico em paz. Se eu faço má escolha, fico na ausência da paz. Aí eu fico na ausência da paz, aquilo me perturba. Eu tenho que voltar para o rebanho, refazer meu caminho para buscar meu equilíbrio. É o tempo inteiro assim. O dia que a gente for aprendendo a fazer boas escolhas, a gente vai viver muito mais tempo na paz do que ausente dela. E aí, agora no mês de setembro, desencarnou o Bert Hellinger, que foi o responsável pela aquela constelação familiar, né? aquela método psicológico, né? E ele era um psicoterapeuta, ele morreu com 93 anos, e ele deixou um texto que eu queria muito que a gente trabalhasse aqui hoje, e pensar, ele usa a palavra a vida. E a gente olha, e muita gente usa vida, muita gente usa lei. Eu preferiria usar lei aqui, lei divina. Mas vamos usar o texto dele, cada um de vocês fazendo a ideia. Olha só, olha o que ele escreveu. A vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. Então, pensando sempre na lei, como funciona para a gente. Como ela é amor o tempo todo. A vida destrói todo o supérfluo, até que reste somente o importante. A vida não te deixa em paz, para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem, até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para te curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida coloca seus inimigos na estrada, até que você pare de reagir. A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário, até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida lhe distancia das pessoas que você ama, até entender que não somos esse corpo, mas a alma que ela contém. A vida ri de você, muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. A vida quebra você em tantas partes quantas forem necessárias para a luz penetrar em ti. A vida confronta você com rebeldes, até que você pare de tentar controlar. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso, com gritos e tapas, até você finalmente ouvir. A vida envia raios e tempestades para acordá-lo. A vida o humilha. E essa humilhação, gente, não é a humilhação que a gente entende. É a humilhação para a gente aprender. Para a gente olhar para a gente e ver que tamanho a gente tem de verdade.
sair da ilusão de que somos tão poderosos, para começarmos a olhar que nós temos que ter consciência da nossa fraqueza. Então ela diz, a vida o humilha e por vezes o derrota de novo e de novo, até que você deixe e decida seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandezas, até que pare de querer bens e grandezas e comece a servir. A vida corta suas asas e poda suas raízes, até que não precise de asas nem raízes, mas apenas desapareça nas formas e seu ser voe. A vida lhe nega milagres. Olha que lindo. A vida lhe nega milagres, até que entenda que tudo é um milagre. A nossa vida o tempo todo é um milagre. A vida encurta seu tempo para você se apressar em aprender a viver. A vida te ridiculariza até você se tornar nada, ninguém, para então tornar-se tudo. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. A vida te machuca e te atormenta até que você solte seus caprichos e birras e aprecie a respiração. A vida te esconde tesouros até que você aprenda a sair para a vida e buscá-los. A vida te nega a Deus até você vê-lo em todos e em tudo. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta. Mas creia, isso é para que o seu melhor se manifeste, até que só amor permaneça em ti. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Agradecemos ao Célio pelas suas palavras e